Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Sou o discente Lucas Vitorino, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. Estou cursando a disciplina de Cenários Prospectivos do professor Carlos Francisco Simões Gomes. Como forma avaliativa da disciplina, estarei hoje apresentando o artigo intitulado Cenários Prospectivos para uma Universidade Pública, publicado na revista Engevista no mês de outubro de 2018. Os autores são a Adriana, o Carlos Francisco e a Mara Regina, todos da Universidade Federal Fluminense. Inicialmente, o artigo aborda a subutilização de servidores públicos que ocupam o cargo de técnico de assuntos educacionais, o TAI, nas instituições federais brasileiras. Esse cargo é exigido a graduação em pedagogia ou licenciaturas, as diversas licenciaturas. Muitas vezes este servidor desempenha tarefas administrativas não compatíveis com as atribuições do cargo e também a sua formação, acadêmica. Diversas tarefas também são aplicadas a esse servidor de baixa complexidade e também tarefas básicas administrativas. Embora esse seja um cargo único, específico, na prática há diversas possibilidades dos servidores, principalmente dependendo da sua área de formação acadêmica. Para as universidades, numa análise estratégica, é importante definir o cargo de atuação do TAI, principalmente trazendo vantagens competitivas, auxiliando esse servidor no desenvolvimento de suas atividades e também alinhando os objetivos institucionais da instituição e os pessoais do próprio servidor. Assim, o objetivo do artigo é identificar os cenários possíveis e, dentre esses cenários, o cenário desejável, o indesejável e o de tendência para a Universidade Federal Fluminense. Uma análise posterior seria a proposição de um planejamento estratégico a fim de maximizar os resultados para os cargos de técnico em assuntos educacionais. Então, a proposta posterior desse artigo é fazer esse planejamento para a TAI. Dentro do referencial teórico, o artigo traz a relação de incertezas e risco na análise prospectiva para a construção de prováveis cenários, a fim de orientar as ações atuais. Assim, essas ações estratégicas definidas a partir da previsão de cenários podem orientar os tomadores de decisão relacionado à minimização dos riscos e dos acontecimentos futuros. A prospectiva possibilita desenvolver estratégias que podem antecipar os problemas das instituições ou até mesmo se preparar para estes problemas. Uma definição de cenários de Godet é uma maneira de prever o futuro, guiando o presente por meio de todos os futuros possíveis e desejáveis. Assim, a ideia de cenário está relacionada ao futuro e às possibilidades desse futuro. As etapas para a elaboração de cenário, segundo Gomes e Costa, 2013, podem variar de acordo com os autores, mas basicamente incluem as etapas de definição dos objetivos, o levantamento, a análise e a descrição do relacionamento das variáveis, o preenchimento dos estados das variáveis e a verificação de sua consistência, a definição do tema principal de cada cenário, baseado nas principais variações identificadas, e a construção da narrativa de pelo menos 2 cenários, 3 cenários. O estudo também traz alguns outros estudos de prospectiva no campo universitário. Traz aí a ação de planejamento estratégico, também um planejamento de prospectiva na gestão da universidade na Venezuela. Então, traz um arcabouço de outros estudos que aplicam também prospectiva dentro do contexto universitário. Partindo para a metodologia, para a elaboração dos cenários, o estudo utilizou do método unificado de planejamento estratégico, o Momento, proposto por Gomes e Costa em 2013. É um método híbrido que utiliza a visão da perspectiva de cenários
no processo decisório multicritério. Então, alinha aí cenários prospectivos com multicritério. A figura 1 apresenta as etapas do método do momento. Entretanto, esse estudo utilizou apenas até a etapa de construção de cenários, porque visualizava construir uma abordagem inicial na fase de pesquisa sobre o tema de cenários para universidades e o cargo de TAI. Esses dados foram coletados a partir de informações disponíveis no próprio site da Universidade Federal Fluminense e também incluindo os relatórios de gestão. Para a elaboração de cenários prospectivos para a universidade, é feita uma caracterização dos IFs e também o cargo de TAI. Em seguida, também é feita a caracterização da Universidade Federal Fluminense, também identificando os atores envolvidos, as incertezas e as variáveis dessa universidade. A Universidade Federal Fluminense tem aí como missão produzir, difundir e aplicar conhecimento e com forma crítica e socialmente referenciada. Alguns dados aqui sobre a universidade, há 124 departamentos de ensino, 109 cursos de graduação, também em atividades, no ano aí de 2017, que foi feita 3.410 docentes, 75% doutores, 15% mestres, 4.457 servidores técnicos administrativos, uma grande porcentagem de números, que o estudo aborda e faz esse levantamento para fazer a criação dos cenários. Um ponto em destaque da Universidade Federal Fluminense é que o contingente orçamentário dirigido às IFs a partir de 2015 levou a UF em 2016 a adotar medidas administrativas de contenção. Essas medidas são voltadas às ações para atendimento de atividades essenciais ao funcionamento das atividades acadêmicas e o apoio aos estudantes. Então, esse contingenciamento orçamentário acarretou em medidas de contenção dentro da própria universidade. Isso afeta a distribuição de orçamentária da Universidade Federal Fluminense. A identificação dos atores envolvidos. Na tabela 1, apresenta os principais atores internos e externos à universidade e suas respectivas áreas de influência, a função no sistema. Dentre eles, o MEC, o MP, o INEP, a CAPES, CNPq, entre outros elementos que estão associados ao ambiente interno e externo da instituição. Plano a identificação dos atores envolvidos, foram identificados também as variáveis que influenciam o sistema interno e externo e as incertezas geradas por estas variáveis. Aqui a gente tem a liberação de recursos, está relacionado a receitas governamentais, arrecadação a receitas próprias, execução a despesas, fomento associado a projetos e produtos, políticas institucionais, a taxa de sucesso na graduação, políticas de pessoal, número de servidores técnicos administrativos. Aí a receita governamental está associada, provenientes da União. O governo promoveu medidas de contenção de gastos recentemente e diminuição de desembolsos, o que resultou em cortes orçamentários e de atrasos nos repasses de recursos para as universidades. Assim, essa limitação de recursos não o processo de decisão das ações assumidas no planejamento da Universidade Federal Fluminense. Os recursos próprios têm como principal fonte os cursos de autofinanciáveis ministrados pelas unidades acadêmicas na área de pesquisa, pós-graduação e também de extensão. Então, são esses elementos de incertezas e suas variáveis. Assim, com base nos relatos de gestão da Universidade Federal dos anos 2012 a 2016, foi feito um levantamento histórico dessas variáveis aplicáveis a fim de avaliar as incertezas pertinentes ao sistema. Esse histórico partindo de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
algumas variáveis não tiveram dados, né? Os pesquisadores falam que não encontraram os dados referentes a estes elementos. É percebível também que há um estímulo na geração de recursos por fontes próprias nas unidades para o quê? Para diminuir o impacto da insuficiência de recursos financeiros devido ao contingenciamento de orçamento. Então, em 2016, a gente percebe um aumento no estímulo de geração de recursos próprios. Com esses dados em mãos, foi utilizada a matriz de impacto cruzado para avaliar a relação entre as variáveis, assim identificando as mais impactantes e as mais dependentes. A gente pode ver na tabela 5, que é oriunda da tabela 4, né, que é uma escala, a partir da escala da matriz de impacto cruzada, que as receitas governamentais são as mais impactantes e a menos dependente. Ou seja, ela tem um maior impacto e depende menos das outras. Entretanto, as receitas próprias, ela tem um impacto, ela é impactante, mas é muito dependente, ela é a mais dependente. Então, observa-se um grande impacto e, ao mesmo tempo, uma grande dependência entre essas variáveis. Então, aqui a gente tem variáveis de grande impacto, mas que dependem muito das outras variáveis. Assim, para a criação dos cenários, foram calculados os valores mínimos, máximos e médios dos dados históricos das variáveis, como apresenta na tabela 6. Já a tabela 7 traz esses intervalos para a construção dos três cenários, apresentando aí os cenários indesejável, de tendência e o desejável, para montar esses três cenários. Por fim, a tabela 8 apresenta os três cenários de tendência desejável e indesejável e suas relações numéricas, né? O cenário indesejável traz aí insuficiência de receita para a manutenção da universidade e a execução das suas despesas, né? É um cenário com baixa receita, tem uma menor arrecadação também das receitas próprias, há uma queda na pesquisa e no desenvolvimento de projetos, né? Que sem os recursos, né? A redução também na taxa de sucesso de graduação, o TSG, e a quantidade de técnicos administrativos é insuficiente para suprir as necessidades. O cenário de tendência aí apresenta já uma melhora no equilíbrio entre receita e despesas, mas também aí é importante obter mais recursos próprios para custear pequenas e médias despesas das unidades. Há também um pequeno aumento no TSG, né? Já visando também que se teve um aumento nas receitas e o número de servidores ainda não é o ideal, mas a universidade dá para conseguir distribuir melhor essa força de trabalho. Já em contraposição, o cenário desejável, né, seria o cenário, assim, um cenário ideal, tem um aumento nessas receitas, o que vai estar relacionando muito bem as outras variáveis, né, como a gente viu, que é uma variável que afeta muito nas outras. Então, a realização de diversos projetos, programas e também o aumento na produção científica vai acarretar. E também, nesse cenário, vai ter uma atuação coletiva da universidade e a comunidade, realizando projetos de extensão, projetos universitários. Também o quadro pessoal é adequado e favorável à seleção e retenção da qualificação dos servidores, trazendo vantagens competitivas para a organização. Então, esse seria o cenário ideal, onde uma maior receita, tem as receitas próprias também são medianas, né? Tem uma despesa mais baixa, aumento nos projetos, nos produtos, né? A produção científica aumenta e também há uma vantagem competitiva relacionada aos servidores, né, com melhores qualidade, né, no seu processo e também toda a comunidade acadêmica e também a sociedade.
A conclusão desse estudo é que os períodos de crise implicam em escassez de recursos, né? Assim como servem para justificar medidas de austeridade em detrimento do serviço público. Então, algumas medidas de crise, né, afetam a universidade, as instituições públicas. Entretanto, a manutenção da universidade e o cumprimento de sua missão é necessário, além dos recursos materiais, um quadro que atenda os seus objetivos, né? Para que a universidade possa atender todos os seus objetivos, é necessário um quadro de pessoal adequado. E falando um pouco do método momento, né? Por metodologia, caracterizou-se a instituição e identificaram-se os atores envolvidos, as variáveis e seu comportamento histórico, bem como as incertezas que afetam a Universidade Federal Fluminense. Então, o método momento foi adequado para fazer essa identificação. Também o trabalho sugere etapas futuras para a utilização desse cenário no planejamento de ações a fim de maximizar os resultados do cargo de técnico em assuntos educacionais. Então, é isso. Obrigado a todos e um forte abraço.